Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Alta Performance SA. Aqui o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre qual o papel do especialista de remuneração dentro do mundo VUCA. Agora vamos lá para o computador que eu vou compartilhar com vocês o que eu preparei para hoje. Afinal, qual o papel de remuneração dentro do mundo VUCA? Mas primeiro, a gente precisa entender o que é esse tal de mundo VUCA. Talvez você não saiba, mas o mundo VUCA é exatamente o mundo que eu e você, o mundo que a gente vive, que é um mundo volátil, um mundo cada vez mais incerto, complexo e ambíguo. Ele vem da sigla em inglês, volátil, que quer dizer que ele varia muito, ele tem variações de resultado muito grandes. Incerto, porque você tem poucas certezas, ou seja, ele é pouco previsível. Complexo, porque ele tem muitas variáveis que impactam nos resultados, impactam no que vai acontecer nesse mundo. E ambíguo, porque ele tem diversas interpretações, ele pode ter diversas interpretações sobre um mesmo fato. Então, esse é o mundo VUCA. Mas afinal, o que o RH tem a ver com o mundo VUCA? Na verdade, o RH tem a ver com o mundo VUCA porque no mundo VUCA, as empresas vencedoras, as empresas que podem vencer a competição de mercado, elas são mais competitivas, são empresas que são ágeis, que são adaptáveis e que são resilientes. Na verdade, quando eu digo que elas são ágeis, são empresas que são ágeis não só na forma de executar, mas principalmente ágeis no processo de aprendizado. São empresas que são capazes de aprender muito rápido com os erros e que com isso elas se tornam inclusive mais adaptáveis. Elas conseguem se adaptar aos novos processos, às novas inovações, aos novos cenários e com isso elas também conseguem ser mais resilientes. E o que é uma empresa resiliente? Na verdade, o que é um material resiliente? É um princípio da física que mede a capacidade de um determinado material de sofrer pressão e não se deformar de forma definitiva. Então, as empresas que são resilientes, elas são capazes de passar por períodos de crise como o que a gente está vivendo, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo na semana que a gente está passando pela crise do coronavírus globalmente, e as empresas que são resilientes, elas são capazes de passar por esses momentos de crise sem deformações definitivas. E aí você pensa, como que as empresas vão ser ágeis, adaptáveis e resilientes? Justamente através de pessoas. Porque as empresas em si, elas não são capazes, não é possível que elas por si só sejam ágeis, adaptáveis ou resilientes. O que vai fazer com que elas tenham essas características são as pessoas que estão dentro delas e a forma que essas pessoas se comportam. E é importante a gente entender que se pessoas comuns são capazes de mudar o mundo, são elas também que mudam, que fazem a mudança nas empresas. São elas que mudam as organizações. Então, acho que quando a gente fala isso, fica claro o que o RH tem a ver com esse tal de mundo VUCA. E aí, nesses dias eu estava vendo um vídeo pela internet desse cara que ele diz algumas coisas muito interessantes sobre o mundo VUCA, sobre mudanças, que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês não sabem quem é essa pessoa, ele é o Jack Welch, é uma pessoa que dispensa apresentações. Se você não conhece, não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a história dele, eu recomendo que você faça uma busca rápida na internet, você rapidamente vai encontrar dizendo sobre quem ele é. Ele foi CEO da GE e conduziu a GE num processo de transformação impressionante. Ele também é o pai, pode ser considerado o pai da curva de performance, né, da curva forçada de performance, que é um método controverso, muita gente de RH não gosta. Eu, particularmente, sou entusiasta do método de curva comparativa, mas isso é uma discussão também para um outro vídeo, para um outro conteúdo.
mas eu acho que vale a pena você, se você não conhece, vale a pena você pesquisar sobre o Jack Welch para entender a importância que essa pessoa teve para o mundo da gestão. What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to be the chief meeting officer. To let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there, but they don't. They always leave out the third thing. When you come into a new job and you say, we want to change. Change is great. We got to do it. You forget people hate change. You got to explain what's in it for them to change with you. So be the chief meaning officer and give meaning to every one of those people that are out there doing that job so that they understand why you're going where you're going. And they know what's in it for them. Better job, more pay, more flexibility, maybe nothing, if you can't say nothing. Bom, acho que depois desse vídeo ele traz alguns pontos interessantes que colocam, apontam a liderança como um ponto chave da solução da mudança para esse mundo VUCA. Porque a única constante que a gente tem no mundo VUCA, ou seja, que é o mundo que a gente vive hoje, é a mudança. E o Jack Welch traz muito claro que a liderança é um caminho, tem que ser responsável por direcionar essa mudança, por direcionar as pessoas da organização para essa mudança. E aí parece que é uma solução mágica, que liderança é a solução, e talvez por isso que se fala muito de liderança dentro do contexto, dentro dos profissionais de RH. E apesar de ser fácil, acho que a grande discussão é saber como que a gente faz com que essa liderança seja capaz de liderar as mudanças que são necessárias. E acho que uma das soluções se discute encontrar o desafio de encontrar bons líderes, encontrar líderes prontos. Eu particularmente tenho minhas ressalvas em relação a essa solução de só isoladamente de encontrar bons líderes, mas uma outra alternativa que se discute bastante, a importância de desenvolver bons líderes, e eu acredito muito na importância do desenvolvimento de bons líderes. E uma outra alternativa é prover ferramentas para essa liderança. E aí dentro de RH se discute muito sobre esses três caminhos, essas três alternativas, discutindo talvez qual que é mais importante. É mais importante você encontrar bons líderes, é mais importante você desenvolver bons líderes, investir no desenvolvimento desses líderes, ou é mais importante você prover ferramentas para esses líderes? Eu particularmente acredito que essa discussão ela é um pouco infrutífera, porque na verdade eu acredito na complementariedade dessas três alternativas. Você precisa sim encontrar bons líderes, apesar de que eu não acredito que você vai encontrar líderes prontos, mas você tem que encontrar pessoas que gostem daquilo, que se interessem por aquilo, que tenham um interesse genuíno em pessoas. Porque eu acho que se você não tiver pessoas com esse perfil, dificilmente você vai conseguir desenvolver essas pessoas depois. Mas ao mesmo tempo é importante você desenvolver esses líderes, desenvolver habilidades para que eles consigam assumir um desafio dessa magnitude, dessa importância, que é liderar pessoas. Desenvolver não só com habilidade, sensibilização, mas desenvolver também com conhecimento, para que eles sejam capazes de seguir. Mas, por outro lado, é importante que você dê ferramentas para ele. Não adianta que ele tenha interesse, que ele tenha um perfil, tenha todo o conhecimento, mas não acaba não sendo suficiente se ele não tem as ferramentas necessárias para que ele consiga desempenhar esse papel. E aí, como o foco do conteúdo é qual o papel de remuneração, qual o papel do especialista, o expert de remuneração dentro desse contexto corporativo do mundo VUCA, eu acredito que o principal papel, o papel mais estratégico que o profissional de remuneração
tem para desempenhar dentro desse contexto, dentro desses desafios, é o desenvolvimento de ferramentas de gestão, é focar na criação e no prover ferramentas para a liderança. E aí qual precisa ser o foco dessa ferramenta, do desenvolvimento dessas ferramentas? Principalmente precisam ser ferramentas que geram valor, e geram valor para esse líder, geram valor para esse colaborador, na verdade, que é líder, no desafio que ele tem. E aí eu trago aqui uma figura do Lewis Hamilton, porque eu acho que ele é um excelente exemplo de um profissional extremamente habilidoso, extremamente capaz, se desenvolveu, treinou muito para chegar no nível de excelência que ele tem, mas o quão importante é para que a importância da ferramenta, do equipamento que é proporcionado para que ele consiga atingir a excelência, para que ele consiga atingir a alta performance. E não por acaso os profissionais mais habilidosos, mais talentosos, seja em que área for, eles procuram por áreas, por empresas, por instituições que proporcionam a ele, que podem proporcionar a ele equipamentos e ferramentas para que eles possam atingir o nível máximo, para que eles atinjam a excelência. Eu também acredito que grande parte do talento vem dessa busca pela excelência. Então, se um líder está buscando pela excelência como líder, ele muito provavelmente vai buscar por empresas que proporcionem a ele condições de atingir o melhor resultado possível, seja através de desenvolvimento, seja através de ferramentas efetivas e eficientes. Como que você gera valor para esse líder que tem o desafio de liderar pessoas? A ferramenta que você desenvolve para ele, a ferramenta de remuneração que você desenvolve, precisa ser uma ferramenta que soluciona um problema real. Acho que a gente precisa ter sempre isso em mente quando a gente está desenvolvendo algo para alguém. Solucionar um problema. Qual é o problema que eu estou resolvendo? Qual é o problema que essa ferramenta que eu estou propondo está resolvendo? Depois você tem que pensar em ferramentas que geram resultados para ele, não só para ele, mas também ferramentas que geram resultados para o negócio. E um terceiro ponto que eu acredito que é muito importante é desenvolver ferramentas que sejam simples, o mais simples possível. E eu vejo como um erro, uma falha, uma direção muito comum a nós profissionais de remuneração, de no momento de desenvolver a ferramenta, acabar desenvolvendo ferramentas que são muito complexas para que o próprio líder entenda ou para que ele consiga transmitir para os colaboradores, para a equipe. E muitas vezes a gente acha que a ferramenta é super simples, mas a ferramenta precisa ser simples não só para nós profissionais de remuneração que vivemos isso no dia a dia, mas ela também precisa ser simples para o cliente. Você tem que pensar no líder, no colaborador como um cliente, e precisa ser simples na visão dele, precisa ser simples na perspectiva dele e não na sua. Bom, e aí eu trago nesse desafio quais são as ferramentas que eu acredito serem as melhores para justamente auxiliar os líderes nesse desafio de liderar as empresas dentro desse contexto do mundo VUCA. Um ponto importante que eu trago existem basicamente duas formas principais de você mobilizar as pessoas. Uma é através do desejo e outra é através do medo. Esses dois sentimentos de desejo e medo são sentimentos muito fortes, que mesmo de forma inconsciente fazem com que as pessoas se mobilizem numa certa direção. Eu particularmente acredito na mudança, na mobilização através do desejo. Eu não acredito no modelo de mudança através do medo. A minha experiência diz que quando funciona, ele pode até funcionar no curto prazo, mas ele é pouco sustentável, ele dificilmente se sustenta por muito tempo. Ele gera uma série de efeitos colaterais, como quebra da confiança, dificuldades na relação e coisas que, na minha experiência, eu vi que são
base para que você consiga desenvolver um time de alta performance e atingir resultados de excelência de forma sustentável. Então, eu particularmente não acredito no medo como um instrumento de mobilização das pessoas. Eu prefiro investir no desenvolvimento de ferramentas que incentivem o desejo das pessoas. E essas 4 ferramentas que eu vou trazer para vocês são as ferramentas que, na minha visão, funcionam melhor para desempenhar esse papel. Uma das ferramentas que é muito comum são criar programas de reconhecimento e recompensa dentro das organizações. E é muito comum as pessoas pensarem, programa de recompensa, então eu vou ter que fazer campanhas e dar prêmios de valor muito alto para as pessoas. Vocês se surpreenderiam se vocês vissem o efeito que podem causar iniciativas simples, como a iniciativa de você proporcionar para pessoas, por exemplo, do chão de fábrica, ou pessoas que não têm tanta oportunidade de ter contato com a diretoria da empresa, para que elas vão lá apresentar um projeto, uma ideia que elas tiveram que teve um super resultado. O impacto que isso pode ter nas pessoas, na sensação que elas têm, é surpreendente. Uma outra forma hoje, com as mídias sociais, você tem formas de reconhecer as pessoas através das mídias, ou sejam mídias externas como o LinkedIn, o próprio Instagram. Tem empresas que têm um Instagram institucional e podem usar essa ferramenta como forma de reconhecimento, ou uma rede interna, uma intranet, você fazer uma matéria, fazer uma notinha com o reconhecimento daquele colaborador em relação à ideia, à inovação, o programa, o projeto que ele criou. Ou você considera, eu acredito muito, eu tenho visto muito na minha experiência o efeito positivo que tem experiências. Eu acredito que mais efetivo do que você fazer a recompensa através de dinheiro, que é muito bom, é importante, mas no final do dia é uma commodity, é algo que não tem diferenciação, através de uma experiência. Por exemplo, um café da manhã com a diretoria, que o empregado, o colaborador, possa levar a família dele para almoçar, para ter um momento de descontração dentro da empresa. E isso é algo que pode gerar um efeito de reconhecimento incrível. Recentemente, eu fiz a implementação de um programa desses de reconhecimento, onde as melhores ideias recebiam um voucher onde o colaborador poderia escolher qual a experiência que seria mais interessante para eles. E a gente teve algumas histórias, algumas que eu posso citar para vocês, por exemplo, de um colaborador que saltou de asa delta e fez um vídeo com essa experiência, e você consegue ver ali na tela a satisfação, a recompensa que isso causou para esse colaborador. Uma outra história de um colaborador que usou o voucher para fazer um jantar com a família, um jantar especial com a família. Então são experiências únicas que geram um registro para a pessoa, que vai ficar associada à experiência dela como colaborador da empresa. Uma segunda ferramenta são os programas de remuneração variável, ou seja, programas que têm um bônus, um PLR, algum pagamento, algum reconhecimento financeiro de fato associado a um determinado atingimento de resultado. O que eu sugiro para vocês, quando vocês implementem ferramentas como essa, uma ferramenta de remuneração variável, que ela esteja atrelada a metas, e metas dentro do conceito SMART, ou seja, que são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e dentro do prazo, ou seja, que são timeable, são dentro do prazo. É uma outra sigla também, um outro acrônimo que é derivado de uma expressão em inglês. Mas se vocês fazem um bom programa de remuneração variável
atrelado a metas SMART, isso tem uma possibilidade de direcionar a mudança, direcionar os colaboradores para esse mesmo resultado, para o resultado que a empresa quer atingir, que é impressionante. A terceira ferramenta é a ferramenta de revisão salarial periódica. E é muito importante que, se vocês implementem esse tipo de ferramenta, que ela seja pautada pela meritocracia. E aí, o que eu chamo de meritocracia? Um programa onde a revisão salarial possa ser claramente atrelada ao resultado que essas pessoas tiveram, ou à avaliação que essas pessoas tiveram. Então, se você pensa em implementar um processo de revisão salarial periódico, é importante que ele seja implementado de forma conjunta com um bom processo de avaliação, com um bom processo de feedback, um processo estruturado de feedback, para que as pessoas consigam fazer o vínculo entre a avaliação de performance, a avaliação de desempenho e o resultado, a consequência da revisão salarial. Um outro ponto que é muito importante também nesse processo de revisão salarial, que na minha experiência traz muito resultado, é que ele seja um processo periódico e previsível, cíclico, que não seja por demanda, que seja, por exemplo, se você tem avaliação 2 vezes ao ano, a pessoa saiba que 2 vezes ao ano vai ter um momento de revisão de salário. O ser humano, ele gosta muito de previsibilidade, então o máximo de previsibilidade que você puder dar para esse processo, tanto para o processo de remuneração variável, programa de reconhecimento e recompensa, mas para revisão salarial, que ele seja o mais previsível possível. E uma das formas de você fazer com que o processo de revisão salarial seja por mérito e previsível é você estabelecer quais são as datas, quais são os períodos que você vai parar a companhia, que você vai parar e olhar para esse processo. Então, acho que esse aspecto é um aspecto importante. A quarta ferramenta, muitas pessoas não veem como uma ferramenta de remuneração, não necessariamente está atrelado a salário, mas dentro do conceito de total reward, de compensação total, de recompensa total, que você olha para tudo aquilo que a empresa oferece ao colaborador em contrapartida pelo trabalho, pelo serviço prestado, a parte de carreira é um elemento muito importante e cada vez mais valorizado na perspectiva do colaborador. E aí, como a possibilidade do líder ter isso como uma ferramenta de gestão, é uma oportunidade que eu considero que não deve ser desperdiçada. Mas um ponto também muito importante para essa questão da carreira é que seja um processo também com critérios claros. A comunicação é chave em todos esses processos, mas principalmente no processo de carreira. Muitas vezes a gente não consegue entender o que os colaboradores estão solicitando para a gente. Muitas vezes eles falam, eu preciso de... Eu quero carreira, é um tópico que geralmente aparece nas pesquisas de engajamento, pesquisas de clima que as empresas fazem, que os colaboradores desejam carreira, almejam carreira, e muitas vezes as empresas não conseguem ler bem o que os colaboradores esperam. Eu já tive uma experiência também no desenvolvimento de um projeto de trilha de carreira, e logo no diagnóstico uma coisa me chamou a atenção, porque era uma empresa que tinha uma demanda muito forte pela estruturação de uma trilha de carreira, e quando você gerava os dados, você gerava o histórico, você via que tinha um número de promoções representativo. O crescimento das pessoas dentro da empresa era um número bastante representativo. Era algo em torno de 35%, 40% das pessoas eram promovidas ou reconhecidas todos os anos. Então, você vê que não era uma questão simplesmente de dar a oportunidade de carreira, mas de também traduzir através de um critério claro como eles fazem, como que você pode dar protagonismo para as pessoas, porque hoje cada vez se fala mais de protagonismo de carreira, mas por outro lado é importante que nós, profissionais de remuneração ou de RH, que a gente entenda que para que se fale de protagonismo, a gente tem que dar
condições das pessoas, dos colaboradores exercerem esse protagonismo. Então, para que eles possam exercer esse protagonismo, eles têm que entender, eles têm que ter critérios claros, ou pelo menos aonde eles podem buscar, qual caminho que eles podem traçar para que eles assumam esse papel de protagonismo na própria carreira. Tá? Então, essas são as 4 ferramentas que eu considero as melhores ferramentas para suportar os líderes na mudança, no direcionamento de uma mudança, para conduzir as empresas dentro desse contexto corporativo de mundo VUCA, mas tem um aspecto que é muito importante para todas essas ferramentas, que é o processo de transparência, é o aspecto da transparência. Você precisa prover muita transparência para as ferramentas de gestão. E isso se aplica perfeitamente para essas 4 ferramentas, mas eu entendo que elas se aplicam para qualquer ferramenta. Elas se aplicam, inclusive, elas devem ser incorporadas como parte da filosofia e dos valores da empresa. Porque se você não tem transparência, você dificulta muito a comunicação. E se você não tem uma boa comunicação, dificilmente você vai conseguir que os líderes usem bem essas ferramentas para direcionar as pessoas para a mudança, para engajar as pessoas para a mudança, para que as pessoas, como o Jack comentou no vídeo, para que as pessoas entendam o que eles ganham com essa mudança. Então, essas são as 4 ferramentas que eu considero as mais efetivas pelo ponto de vista de remuneração para fazer com que os líderes consigam conduzir os colaboradores para a mudança. Um ponto muito importante também, quando a gente estiver pensando em ativar o sentimento de desejo dos colaboradores, é trabalhar isso de forma clara para que as pessoas entendam que isso não é para todos. Acho que isso é um aspecto muito comum quando a gente discute iniciativas de reconhecimento. Porque ela precisa ser aspiracional, ela precisa despertar o desejo. Geralmente, o que desperta o desejo nas pessoas são coisas que despertam um gatilho mental, que a gente pode chamar assim, o gatilho mental da escassez. Então, coisas que são escassas, elementos que são escassos, despertam mais forte o desejo nas pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Se você faz um programa de reconhecimento, é importante que não seja um programa de reconhecimento que reconhece todo mundo. É importante que você reconheça as melhores pessoas. Ou então você até pode reconhecer todo mundo, mas um grupo pequeno, um grupo seleto precisa ter um reconhecimento maior, um reconhecimento diferenciado. Isso vai despertar o desejo. Mesma coisa, a remuneração variável. Você pode fazer uma remuneração, você pode fazer um programa de remuneração variável que remunera a todos, uma vez que a companhia, por exemplo, atinja os resultados gerais. Mas é importante, porque se você quer despertar o desejo para mobilizar as pessoas, que para as pessoas, para um grupo mais restrito, um grupo mais seleto, você faça uma remuneração variável mais agressiva, seja significativamente mais agressiva do que para os demais. E a mesma coisa se aplica à revisão salarial periódica, ou seja, se você está revisando o salário, se você está fazendo um aumento por mérito, uma revisão salarial por mérito, é importante que um grupo seleto tenha uma revisão salarial mais relevante, mais agressiva. E mesma coisa para a carreira, é importante que as pessoas que tenham uma contribuição estejam contribuindo mais para as mudanças que a empresa precisa fazer, que a liderança está apresentando para elas, que elas também tenham uma recompensa, tenham uma velocidade de carreira, possibilidades de carreira diferentes do demais. Mais uma vez, para que a gente possa despertar de forma bastante efetiva, de forma forte, esse desejo que as pessoas têm e que vão mobilizá-las para a mudança. Por fim, eu trouxe aqui práticas que você deve evitar. Na minha experiência, são erros comuns
quando você está implementando ou está desenvolvendo as ferramentas de gestão de remuneração. Então, é importante entender que a gente tem basicamente dois aspectos nesses erros. São erros de concepção e desenvolvimento, ou seja, quando você está criando a ferramenta, quando você está desenhando, trabalhando no projeto, você tem erros que são erros estruturais, erros de desenho da ferramenta. E tem um outro tipo de erro que são erros de implementação, erros que são comuns na implementação e que podem tornar a ferramenta que você desenhou muito bem pouco efetivas também. Então, trazer aqui primeiro os erros de concepção. Um erro comum na concepção e no desenvolvimento das ferramentas é você deixar de envolver as lideranças, você não envolver as lideranças no desenvolvimento da ferramenta. E como a gente comentou antes, é importante que o foco no desenvolvimento da ferramenta seja você resolver um problema real da liderança. E se você quer resolver um problema real da liderança, eu considero muito importante que você converse, que você envolva essa liderança. E isso vale, na verdade, para qualquer relação de cliente. Se você está desenvolvendo, se você quer solucionar o problema de alguém, de um cliente, converse com ele, interaja com ele, envolva ele na solução desse problema. Ninguém conhece melhor a dor que ele tem do que o próprio cliente. Um outro erro comum também no desenvolvimento da ferramenta é quando você deixa de alinhar as expectativas. Eu costumo dizer que o passo, talvez o mais importante em qualquer projeto, é você definir, você delinear bem o objetivo daquele projeto. Porque com base no objetivo, você vai conseguir fazer ou não um bom diagnóstico do problema. Por exemplo, você vai conseguir ter ou não o envolvimento das pessoas. Então, definir bem o objetivo de qualquer projeto, e isso também vale para o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão, é essencial para que você consiga ter sucesso, para que você consiga desenvolver uma ferramenta de fato efetiva e que atenda às expectativas do cliente. Porque se você pode até desenvolver uma ferramenta muito efetiva, mas se você não define bem a expectativa, se você não alinha bem a expectativa com o cliente, você pode gerar uma frustração. Então, desenvolver bem, alinhar bem a expectativa eu diria que talvez o primeiro passo e um dos passos mais importantes para você conseguir desenvolver uma boa ferramenta de gestão. E um outro erro é cobertura dos públicos. Então, o que eu quero dizer com isso de cobertura dos públicos? Você ter ferramentas que cubram toda a população, todos os colaboradores. Um erro que eu vejo muito comum é as empresas focarem o esforço de ferramentas de reconhecimento para o público mais sênior ou para o público de liderança. Então você faz um esforço, por exemplo, você cria processos de revisão salarial, processos de carreira e planos de sucessão, remuneração variável, programas de reconhecimento voltados para a liderança, acreditando que se a liderança estiver engajada, se a liderança estiver envolvida com a mudança, eles por si só vão conseguir trazer as equipes junto com eles. E aí você esquece do que a gente estava falando no começo desse conteúdo, que o quão importante é que você desenvolva ferramentas para que os líderes consigam usar com as suas equipes. Então, quando você estiver desenhando uma ferramenta de gestão, é importante que você consiga cobrir toda a organização com essas ferramentas. Obviamente você pode fazer, e eu inclusive acredito que você deve fazer adaptações. Não necessariamente você vai aplicar a mesma ferramenta para todo o público, para toda a população, mas é importante que você cubra toda a população para que você consiga ser efetivo na mudança da companhia, para que todos estejam envolvidos com a mudança. E um outro aspecto importante que eu vejo no desenvolvimento das ferramentas é focar
ou só no benefício da empresa, do acionista, ou apenas no benefício do empregado. Eu acho que um grande desafio do profissional de remuneração, do especialista de remuneração, eu diria até que o maior desafio é você conseguir equilibrar e gerar ferramentas e criar ferramentas que gerem valor tanto para o acionista, tanto para o colaborador. Tem que ser alguma coisa que os dois ganhem. Até porque, para que a ferramenta seja aprovada, você vai ter que demonstrar provavelmente um benefício para a companhia. Mas, ao mesmo tempo, se essa ferramenta é justamente para direcionar o comportamento das pessoas, você precisa gerar uma sensação de benefício nos colaboradores. Eventualmente você vai ter que tomar decisões difíceis, eventualmente no desenvolvimento de ferramentas você não vai conseguir agradar a todas as partes envolvidas, mas é muito importante que você busque isso como uma aspiração, você busque isso como um norte, que você você desenvolva ferramentas que sejam capazes de gerar valor, tanto para os acionistas quanto para os colaboradores. E agora a gente passa para os erros mais comuns na hora de implementar, que é uma das partes também mais críticas, porque não adianta você fazer uma ferramenta, você criar uma ferramenta perfeita tecnicamente, ou seja, que seja perfeita no papel, no PowerPoint, mas que ela não gere um efeito prático. E para que ela tenha esse efeito prático, você precisa que o processo de implementação ele também seja bem conduzido. Então, um dos erros que eu vejo mais comuns na implementação das ferramentas é a falha no processo de comunicação das ferramentas. E aí é muito importante que nesse processo de comunicação você consiga comunicar bem. E é muito importante entender que comunicar bem não é simplesmente informar, explicar todos os detalhes. É muito comum, eu vejo muita gente na hora de implementar a ferramenta, querer explicar todos os detalhes da ferramenta, todos os cálculos, toda a complexidade que envolve o desenvolvimento daquela ferramenta. A minha sugestão para você, quando estiver fazendo um processo de comunicação de uma ferramenta, depois de definir quais são os públicos que você vai fazer para cada comunicação, você comunicar para cada um desses públicos o que é essa ferramenta, por que essa ferramenta está sendo implementada, por que essa mudança, esse novo instrumento está sendo apresentado. E aí, pegando o gancho do vídeo do Jack, quais são os benefícios dessa ferramenta? E aí, quais são os benefícios dessa ferramenta para o público que você está comunicando? Por quê? Os benefícios que você vai comunicar, os benefícios que você vai enfatizar quando você estiver comunicando para a liderança, por exemplo, é diferente dos benefícios que você vai comunicar para o colaborador. Porque o colaborador ele vai ter um determinado tipo de ganho, no geral o colaborador ele vai olhar para o ganho que ele tem financeiro, e o gestor, a liderança, você deveria comunicar o benefício que ele vai ter como ferramenta de gestão. Então é muito importante que você entenda que no processo de comunicação você precisa comunicar o que você está fazendo, por que isso está sendo feito, qual o benefício para ele, qual o benefício para a pessoa que você está comunicando e quais são os possíveis impactos que isso pode ter, que essa ferramenta pode ter, porque eventualmente tem benefícios, mas podem ter impactos também que não sejam tão positivos para ele. Por exemplo, para o gestor, pode ser que a ferramenta que você está implementando tenha uma burocracia que ele vai ter que cumprir uma vez por mês ou 2 vezes por ano. Então é importante que ele entenda também os impactos. Isso é a customização para a audiência. Então, na hora de você comunicar, é importante que você customize a comunicação que você está fazendo para a audiência que você está comunicando naquele momento. Comunicação aos colaboradores. Então, como eu comentei, um erro comum que eu vejo é fazer comunicação direcionada só para a liderança e a comunicação não chega para os colaboradores.
esse erro de deixar de comunicar, faltar comunicação para os colaboradores, é um erro que pode ter um impacto crítico na implementação da ferramenta e, finalmente, no resultado que essa ferramenta poderia gerar para o negócio. Então, comunicar os colaboradores, seja diretamente através do RH, seja através das lideranças, é muito importante. E se for através das lideranças, se a sua opção, se o seu plano de implementação for comunicar através das lideranças, é muito importante que as lideranças estejam capacitadas para fazer essa comunicação. E aí, nesse ponto, o que eu tinha comentado anteriormente, de ter ferramentas simples de serem explicadas e simples de serem entendidas, facilita muito o processo de comunicação, principalmente se ele não vai ser comunicado diretamente pelo expert, pelo profissional que desenvolveu a ferramenta. Bom, pessoal, espero que o conteúdo de hoje tenha sido um conteúdo de valor para vocês, tenha sido interessante. Se você não conhecia o que era o mundo VUCA, espero que tenha sido claro. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui, fala o que você gostou, o que foi interessante, ou se tem algum ponto que eu não abordei nesse vídeo que você gostaria de ver num outro conteúdo. Se você acha que esse conteúdo é interessante, pode ser interessante para alguém, marca essa pessoa aqui ou compartilha com ela para que ela possa ver e esse conteúdo alcance mais pessoas. E pessoal, bom, por hoje é isso. Obrigado. Até o próximo conteúdo.